O Allianz Parque não bota mais medo em ninguém. É proibido vencer no Allianz? O que está acontecendo que o Palmeiras não vence mais no Allianz? Eu tenho uma teoria para isso, uma análise que eu fiz aqui, separei algumas coisas, algumas situações, alguns jogos, alguns números, alguns dados, e eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal Palmeiras se você não é inscrito. Aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, análise responsável, tem react, tem análise tática, tem muito conteúdo, tem muita resenha, tem live todos os dias. Então se você não conhece o canal Palmeiras, te convido a conhecer aqui. E olha só, eu separei alguns pontos pra gente falar sobre esse assunto, eu quero saber a sua opinião, eu vou fixar o melhor comentário, tá bom? Primeira coisa, o Palmeiras tem apenas 3 derrotas em 2025, todas no Allianz Parque, e são as 3 de cima que estão ali. Eu peguei também outras 3 derrotas no Allianz, peguei aleatório ali, uma de 2024, né, contra o Botafogo, e 2 de 2023. Contra o Santos e contra o São Paulo, pra gente analisar um ponto que tem em comum entre todos esses jogos, 2 pontos em comum que tem todos esses jogos. Primeira coisa, vamos analisar, eu peguei aqui nas estatísticas, as estatísticas que eu separei desses jogos foi apenas o número de finalizações até o Palmeiras sofrer o gol, porque vocês sabem que futebol é um jogo de ação e reação, e a partir do momento em que o placar é alterado, a estratégia dos dois times muda. Então eu peguei os resultados de derrota, os 3 desse ano, e outros 3 aleatórios aí que foram bem marcantes, né? Foi esse jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu o título ano passado pro Botafogo, né? Nesse jogo contra o Botafogo, era um jogo pra gente ser campeão brasileiro, basicamente. Esse contra o Santos, que foi no ano retrasado, que foi aquele primeiro jogo após a eliminação pro Boca Juniors, e aquele jogo que o Abel mudou, colocou a molecada para jogar, o Palmeiras fez um bom jogo, mas perdeu pro Santos, e depois o Abel achou aquela solução com 3 zagueiros e dupla de ataque. E o contra o São Paulo, onde a gente perdeu de virada na Copa do Brasil de 2023. Todos eles têm 2 coisas em comum. E olha só, Palmeiras e Bahia. Até o gol do Bahia, que saiu aos 93 minutos de jogo, o Palmeiras tinha 21-11 em finalizações. 21-11, praticamente o dobro. E aí o Bahia fez o gol. Aqui não tem como a gente alterar nada, porque fez o gol e acabou o jogo. Palmeiras e Corinthians, até o gol do Yuri Alberto, que foi aos 58 minutos de jogo, Palmeiras vencia em finalizações por 9-1. Palmeiras e Novo Horizontino, aquele jogo chato no Campeonato Paulista. Chato. Palmeiras perdeu em casa também. Até o gol do Novo Horizontino, o Palmeiras vencia por 9-1 em finalizações. E aí o Novo Horizontino fez o gol. E isso, obviamente, afeta o psicológico, afeta tudo a situação do jogo. Palmeiras e Botafogo. Ai, foi 3-1 pro Botafogo do Allianz. O Botafogo passeou. Primeiro, teve a expulsão do Marcos Rocha, que acabou com o jogo. Mas até o gol do Gregory aos 20 minutos de jogo, o Palmeiras já fazia 8-0 em finalizações. O Palmeiras estava sufocando o Botafogo e tomou o gol. Foi a primeira finalização do Botafogo. E aí depois o Palmeiras seguiu bem, mas acabou tendo a expulsão do Marcos Rocha. Esse jogo era pro Palmeiras ganhar. O Palmeiras jogava melhor que o Botafogo, até a expulsão do Marcos Rocha. Palmeiras e Santos, que a gente perdeu de virada. Até o primeiro gol do Santos, estava 15-6 em finalizações pro Palmeiras. Vocês estão entendendo? O tanto que o Palmeiras já deveria ter aberto bem o placar nesses jogos e não conseguiu. E aí a gente puxa aquela questão que o Abel fala de eficácia, tá? E o Palmeiras e São Paulo, até o gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo, o Palmeiras vencia por 9-3 em finalizações. E só fazia 1-0. Poderia estar 2, 3, mas só fazia 1-0, certo? E aí eu preparei uma outra coisa que tem em comum em todos esses jogos. Em todos esses 6 jogos que o Palmeiras perdeu no Allianz Parque, a gente tem uma coisa em comum. Uma coisa em comum. Além dessa, né? Essa já é uma coisa em comum, essa que eu mostrei. Mas temos uma outra coisa em comum. Vou colocar aqui pra vocês verem e aí eu vou querer saber a opinião de vocês. Se liga só. Palmeiras e Bahia, ó, logo aos 6 minutos, o Palmeiras já teve a primeira grande chance criada. Um lance aqui que tinha tudo pra sair o gol do Maurício. No Palmeiras e Corinthians do Paulistão, ó, a primeira grande chance do Palmeiras. Com 11 minutos, essa bola batida pelo Rafael Veiga que o Mateuzinho tirou em cima da linha. Mesmo no péssimo jogo contra o Novo Horizontino, tá? Primeira grande chance foi do Palmeiras, ó. Essa cabeçada do Alan que passou raspando ali na trave. A derrota de 3-1 pro Botafogo no ano passado, o jogo que a gente perdeu o título, né? Primeira grande chance logo aos 6 minutos. Era pro Palmeiras abrir o placar com o Gustavo Gomes. Aquela derrota contra o Santos pós a eliminação da Libertadores, vocês lembram, né? Primeira grande chance logo aos 4 minutos de jogo. Jogadaça do Palmeiras, o Kevin quase fez gol. O Rony tirou, né? O Rony agiu de zagueiro pros caras. Inacreditável, velho. Inacreditável. E aquela derrota pro São Paulo na Copa do Brasil lá de 2023, primeira grande chance também foi do Palmeiras, mano. Essa cabeçada do Rony aí. Então, o que a gente pode concluir?
A gente conclui então que o Palmeiras usa uma estratégia de acuar o adversário no início e tentar abrir o placar logo de cara, né? Aquela intensidade, aquela pressão alta logo no começo. Isso a gente sabe, isso é óbvio, mas o que a gente tem que analisar é que quando isso não funciona, o Palmeiras sofre, a energia baixa. E isso a gente já reparou em jogos que o Palmeiras criou essas chances, perdeu os gols no início e acabou perdendo um pouco de intensidade, foi piorando a qualidade nas finalizações e acabou perdendo o jogo. Olha só esses números que eu trouxe dos últimos jogos do Palmeiras, onde a gente venceu 3 jogos fora, né? Venceu um clássico em casa contra o Corinthians e acabou perdendo em casa para o Bahia. Contra o Corinthians foram 13 finalizações, 5 no gol, 38% de aproveitamento, legal. E foi um jogo que o Palmeiras começou bem, finalizando desde o início e já fazendo gol logo de cara e acabou vencendo o jogo com tranquilidade. Esse percentual alto tem muito a ver com a confiança que o time teve após abrir o placar cedo, né? Convertendo a chance criada no início, como sempre cria. E aí a gente vai para os jogos fora de casa, onde o Palmeiras não tem essa estratégia de empurrar o adversário e finalizar rápido. E aí, pasmem, melhorou demais o percentual de finalizações. São 12 finalizações contra o Inter, 4 no gol, 33%. Essa foi um pouco abaixo da do Corinthians, mas beleza, show de bola, ganhamos o jogo por 1-0. Contra o Fortaleza, foram 6 finalizações, 4 no gol, 66% de percentual de acerto. Contra o Bolívar, no 3-2 fora de casa, foram 10 finalizações, 6 no gol, 60%. Por que que fora de casa esse percentual aumenta? O Palmeiras sabe que ele vai ter poucas chances, que ele vai finalizar menos. Em todos esses jogos ele finalizou menos do que finalizou contra o Corinthians. Então ele se concentra mais na finalização. Isso é uma boa teoria, tá? Isso é uma boa teoria. E aí a gente chega no jogo contra o Bahia, onde a gente acabou perdendo em casa. Olha o número de finalizações. 21 finalizações, 2 no gol. 9% de acerto. E a gente volta lá naquele vídeo onde o Palmeiras perdeu logo de cara a sua chance clara criada antes dos 10 minutos e com isso foi se enervando e isso tira não só a confiança, a concentração na hora de finalizar, mas também a eficácia, que é um resultado da concentração com a confiança. Ainda mais sabendo que o Palmeiras joga num terreno, entre aspas, hostil. Já que a torcida, ultimamente, precisamos falar, a torcida ultimamente não anda muito paciente com o Palmeiras. Os jogadores sabem disso, eles sentem isso. A partir do momento que eles começam a perder os primeiros gols muito claros, a confiança vai embora, eles sabem que a torcida pode ser um problema e acabam perdendo o foco para finalizar melhor durante o jogo. E começa a finalizar muito e de qualquer jeito. E aí o que tinha tudo para ser uma vitória tranquila no Allianz acaba se tornando um drama e no final, por falta de concentração na marcação, o Palmeiras acaba perdendo o jogo. Mas olha só, separei também alguns jogos em que o Palmeiras teve uma vitória tranquila no Allianz. E olha o que temos em comum. Jogo contra o Corinthians agora. A primeira grande chance criada logo no início, o Palmeiras até perde o gol. Ok? Mas se a gente for parar para analisar, o lance segue, o Palmeiras continua no campo de ataque com essa mesma galera que tinha subido para atacar e acaba fazendo o gol no que seria a segunda grande chance, mas que ainda fazia parte do lance da primeira grande chance criada. Na vitória de 5-0 contra o São Paulo, há 2-3 anos atrás, aquela baita vitória, foi uma vitória tranquila também. Olha só o que temos. Aos 4 minutos, uma primeira grande chance criada do Palmeiras, que foi convertida pelo Richard Rios. E aí você fala, Rick, esse gol foi marcado impedimento, tá? Esse gol não valeu. Eu sei. Mas quando você tem a primeira grande chance e você faz o gol, independente de estar impedido ou não, você tem dois efeitos. Primeiro, você fica mais confiante, o time fica mais confiante, a torcida inflama, a torcida percebe que o time começou bem e, obviamente, não vai criticar, e o adversário sente. Então, mesmo que esse gol não tenha valido, o resultado psicológico é positivo. E aí, pouco tempo depois, papo de 5 minutos depois, o Palmeiras tem a sua segunda grande chance, com o efeito psicológico da primeira, e acaba por fazer o gol. O gol que abriu o placar contra o São Paulo e abriu a porteira para um 5-0 muito tranquilo. Quer ver outro exemplo? Vitória tranquila contra a Ponte Preta nas quartas do Paulistão do ano passado, 5-1. E o que o Palmeiras teve? Primeira grande chance criada aos 2 minutos, gol do Palmeiras. Quando o Palmeiras converte essa primeira chance, o Palmeiras tem um jogo tranquilo. Quando o Palmeiras erra, ele perde confiança, o ambiente no estádio não fica dos melhores, a confiança gera uma certa insegurança ali na hora de finalizar, um desvio de foco, a finalização acaba por diminuir a qualidade e o Palmeiras acaba perdendo gols atrás de gols que vão diminuindo a confiança, no final das contas o Palmeiras toma um gol
e acaba por perder o jogo ou empatar um jogo que era para ter vencido. Então, a minha conclusão é o que, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês. Primeiramente, a estratégia do Palmeiras é muito clara, que é abrir o placar com 10 minutos de jogo. É sempre criar uma boa chance e sempre cria. Quando essa chance não é convertida, essa chance tira um pouco da confiança, mas tira mais nos últimos tempos, onde a torcida não parece estar muito paciente com o time. E isso, obviamente, afeta o psicológico dos jogadores, não tem como negar. Isso afeta, tira um pouco da confiança, e a confiança e o foco somados, né, falta de confiança e a falta de foco somados, acaba tirando a eficácia nas finalizações. E aí o Palmeiras faz como foi contra o Bahia, né, 21 finalizações. Só que tudo de qualquer jeito, 2 apenas no gol, certo? Fora de casa não tem esse fator torcida e também não tem esse fator obrigação de fazer o gol no primeiro lance, porque o Palmeiras sabe que ele vai ter poucas chances, mas elas vão ficar espalhadas pelo jogo. Então, a minha conclusão é essa, a estratégia do Palmeiras é abrir o placar de cara. Quando não abre, dá uma abalada na confiança, mas ainda dá para fazer o gol depois. Só que ó, a relação com a torcida que não anda das melhores, né, acaba por prejudicar essa confiança do time para seguir tranquilo e abrir o placar no decorrer da partida. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Gostou dessa análise? Gostou desse conteúdo? Então se inscreve aqui no canal Palmeiro. Pô, se você puder, tem um botão aqui chamado Hypar. Hypa esse vídeo, mano, que esse vídeo vai chegar para mais palmeirenses, você vai ajudar o nosso projeto a crescer e, pô, só de você ajudar o nosso projeto a crescer, você vai fazer parte do canal Palmeiro, cara, você vai fazer parte da nossa construção. Aqui é um canal onde eu sou palmeirense e apresento para vocês, mas é o nosso canal para falar de Palmeiras, vocês são parte disso, então deixem o hypar aqui de vocês para dar essa força pro nosso trampo. Fechou, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo.